Paz para os irmãos, amém? Podem se assentar, porque a gente vai estar lendo alguns versículos e pode demorar um pouquinho. Desde já eu convido os irmãos a abrirem comigo lá no Evangelho de João, capítulo 17, primeiro versículo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 até o finalzinho. Feliz de ver alguns irmãos, alguns amigos, ali o Roberto, o Reginaldo, amigos de trabalho, vieram, fico feliz. É um prazer estar aqui nessa noite, é um privilégio maior de estar falando da palavra de Deus. Confesso aos irmãos, foi uma semana muito difícil para mim. Eu não sei quem que inventou esse negócio de mudança, mas o negócio difícil, o negócio complicado. Tomar uma coça, quem inventou isso, eu parece que tomei uma coça. Não tive muito tempo para meditar na palavra de Deus, eu não tive muito tempo para estar orando como deveria, jejuando como deveria, buscando como deveria, porque é uma responsabilidade enorme daquele que foi chamado para falar, pregar, ministrar a palavra de Deus, pelo simples fato de que vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Vocês são dele e não é de nenhum homem. Então, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que falarei das heranças do Senhor. Isso todo pregador precisava entender e aprender, né? Capítulo 17 do livro de João, vai falar da oração de Jesus. Jesus, o Filho, orando ao Pai. Aqui ele estava pertinho de ser crucificado. É uma das últimas orações dele. E olha só o que ele vai orar ao Pai. Olha só o que ele vai pedir ao Pai. Acompanha aqui comigo. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me destes provém de ti. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste. Eu os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, você, meu irmão,
para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes te conhecerão que tu me enviaste. E estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, também eu neles esteja. Feche seus olhos. Não feche a sua palavra, não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos. Pai Santo, conceda graça, Senhor, e misericórdia nessa hora. Senhor, que desça a favor do alto, Senhor, para que a tua palavra, embora que ela já foi lida, Senhor, mas para que a explicação ou a tentativa de explicar algo tão profundo assim, repouse nos corações dos que aqui estão, e que toda preocupação, que toda ansiedade, Senhor, que toda a incerteza do amanhã, Senhor, nessa hora seja deixado de lado, para que a semente da tua palavra seja semeada na tábua dos corações dos que aqui estão, Senhor. Senhor, aqueles que o Pai te deu, nenhum deles se perdeu, Senhor, e que nenhum dos que aqui estão se percam, mas que a sua palavra esteja no coração deles, para que eles sejam teus. Pai, em nome de Jesus Cristo, conceda a graça nesse momento. Amém e amém. Irmãos, eu tenho que beber água que o Hira resseca a minha garganta, eu fico salivando, porque o Hira resseca muito a minha garganta. Irmãos, nós estamos diante da oração de Jesus, perto de falecer, perto de ser crucificado, ele está orando ao Pai. E, irmãos, eu confesso uma coisa para vocês. Diante de algo tão profundo assim, eu me sinto tão pequeno em falar ou em tentar explicar algo tão profundo. Tem versículos aqui, irmãos, que a gente fica um dia só falando dele, porque são palavras do Filho de Deus. Na verdade, não são só palavras do Filho de Deus. É o desejo dele, é a motivação, é aquilo que está dentro do coração dele. Ele expõe pedindo ao Pai, por mim e por você. E tem coisas aqui profundas demais que o tempo não nos deixa falar, não nos deixa explicar, porque nós temos pouco tempo, principalmente que hoje é o dia de ceia. Mas algumas coisas veio ao meu coração durante essa semana, embora que nas muitas correrias, a palavra vinha ao meu coração, e eu quero que você já guarde isso daí, né? A palavra fala que, ele fala 2 vezes, eles não são desse mundo, assim como eu também não sou. Ele vai repetir isso, eles não são desse mundo, assim como eu não sou. Irmãos, a língua hebraica, ela é diferente de muitas línguas, ela é diferente da língua portuguesa e da língua inglesa. Na língua portuguesa e na língua inglesa também, um pouco parecido, quando você quer destacar algo, quando você quer frisar que aquele negócio ali é muito importante, você bota em negrito, você bota em letras maiúsculas, não é isso? Para destacar, isso aqui você não pode passar rápido, não, você tem que observar bem isso aqui é muito importante. No hebraico, quando uma coisa é muito importante, se repete 2 vezes. Jesus aqui está repetindo 2 vezes. E em diversas vezes ele fala assim, em verdade vos digo. Aquilo ali é para você prestar muita atenção, porque ele está repetindo 2 vezes. Talvez você possa falar, não, mas não foi no hebraico, foi no grego. Você está no Novo Testamento. Meu irmão, eu não creio que o Novo Testamento foi escrito no grego, embora que
os manuscritos mais antigos sejam no grego, né? Tem um manuscrito do Mar Morto agora que é em aramaico. Eu não acredito que João, Pedro tenha escrevido em grego. Eu acredito mais que eles tenham escrevido em aramaico ou hebraico, que é a língua deles, né? A gente, uma comunidade de brasileiros, a maioria aqui são imigrantes ou filhos de imigrantes. E a gente, você vai tentar escrever alguma coisa, você vai tentar expressar alguma coisa, um texto, você vai querer pegar a sua língua mãe, né? Porque está mais confortável para você. Eu também acho que não é... Eles não escreveram no grego, embora os manuscritos mais antigos sejam em grego. Porém, ele dá uma ênfase a isso aqui, olha. Eles não são desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Mas eu não posso deixar de falar algo antes, que... Versículo 2, ele vai assim dizer: assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que neles têm dado. Jesus está falando que ele tem autoridade sobre toda a carne. E por causa de que ele tem autoridade sobre toda a carne? Porque ele venceu a carne, meu irmão. Ele venceu a carne. 3 coisas Jesus venceu e foram muito duras de ter vencido: a carne, o pecado e o diabo. 3 coisas muito duras de ser vencidas, e todas elas ele venceu. E depois a gente vai falar, depois não, um outro dia a gente fala da morte, que também vai ser o último inimigo a ser vencido por ele. Mas ele já condenou ela na cruz, na ressurreição. Mas ele venceu a carne, e todo aquele que é vencedor, ele faz do vencido o seu servidor. Então ele tem autoridade sobre a carne, de dar a todo aquele que nele crê a vida eterna. Porque na carne você não consegue ter a vida eterna, é ou não é? Meu irmão, a gente não pode ignorar isso. Tem muitos aqui que já alcançaram os 50 anos de idade, 60 anos de idade. Talvez tem pessoas aqui que já têm 70, caminhando para os 80 anos de idade. E a velhice nos aproxima de uma coisa que geralmente a gente não gosta de falar, que é a morte. Mas Jesus venceu a carne para te dar a vida eterna. Por isso que ele fala: eu recebi do Pai toda a autoridade na carne, porque ele venceu a carne. Então ele tem autoridade para isso. Aí ele vai falando: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Aqui, a vida eterna é essa aqui. Não sei se você se alegrou com isso. Mas eu vou falar de novo, ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, aquele que tu enviaste. Essa aqui é a vida eterna. Talvez deva ter aparecido em você um ponto, né, de interrogação, mas eu achava que a vida eterna era morar no céu, andar nas ruas de ouro. Mas essa não é a vida eterna? Não, ele está falando aqui que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, o Pai. Essa é a vida eterna. Meus irmãos, por causa de que eu estou querendo frisar isso aqui? Porque é muito importante a gente entender algo. Como eu falei, a gente tem uma vida passageira aqui. Os que têm uma melhor condição alcançam os seus 90, 100 anos de idade, mas também com muitas dificuldades, já não conseguindo se locomover, já não conseguindo fazer as coisas que faziam anteriormente na sua juventude. Mas a vida não acaba aí, nos seus 70, 80, 90 anos de idade. Na verdade, esse ato aqui é muito passageiro. E Jesus começa a falar de eternidade. E ele vai tentar explicar para mim e para você o que é eternidade. É que conheçam a ti, o Deus, o Pai, o único Deus verdadeiro. Não tem nenhum outro Deus, meu irmão, no céu, na terra e debaixo da terra, senão o Pai, o Criador dos céus e da terra. Não, mas eu aprendi no Espiritismo que tem muitos deuses. É engano. Não, mas no catolicismo me fala, é engano. Não, mas no hinduísmo, no budismo, tudo é engano. O Deus verdadeiro está sentado nos céus, porque foi Ele que fez céus e terra com o poder da sua palavra, e Ele gerou um filho. Por causa disso, todas as coisas vieram a aparecer por causa do filho dele. Essa que é a verdade. E Ele vai dizer que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Meus irmãos, eu cresci em berço evangélico.
E quando eu perguntava, ou quando eu ouvia, eu questionava algumas coisas para minha mãe, que é serva de Deus. Eu falei, mãe, mas como é que vai ser depois da morte? Eu notava que minha mãe não tinha muito o que falar, pelo pouco que ela aprendeu. E geralmente se aprende pouco em relação às coisas que acontecem depois que você fecha os olhos aqui nessa terra. Se aprende muito pouco, meu irmão. Isso é um perigo muito grande, sabe por causa de quê? Porque isso torna pessoas apegadas às coisas dessa vida, porque não tem a esperança nas coisas vindouras, porque não sabe o que vai acontecer no porvir. E vai acontecer. E tem um porvir, meu irmão. Diferentemente do meu pai, né? Eu discordo dele, espero que ele se converta. Ele sempre falou assim, aquilo muito me marcou: ninguém fica para semente não, morreu, acabou. Ele aprendeu assim. Mas quando eu olhei para as Escrituras, eu vejo que é completamente. E a revelação de Deus através de Cristo em mim me dá a certeza de que algo tem assim que nós fecharmos os olhos aqui. Tem. Instantâneo, meu irmão. Mas a vida eterna é essa, que a gente venha conhecer o Deus verdadeiro como o único Deus verdadeiro. Eu aprendi, e há pouco minha mãe me ensinava, ela falava, olha, a gente vai para o céu, e a gente vai ficar como anjo, né? A gente vai ser anjos cantando num coral, e a gente vai passear nas ruas de ouro, né? Tem o rio de cristal. Mas é o que mais tem, né? Como toda criança, como todo adolescente querendo aprender. Mas o que mais tem? A gente vai ficar cantando aqui um coral 24 horas. Meu irmão, aquilo não descia muito bem. Eu falava, mãe, mas é só cantar 24 horas? Porque você vai estar cantando, né? Você vai estar com... Eu falei, mãe, mas eu não queria constranger muito ela. E eu cresci igual aquilo. Eu falei, Senhor, isso não dá, não traz. Embora que andar em ruas de ouro, eu nem sei te explicar o que é isso. Eu não sei se alguém aqui sabe, meu irmão. Não sei se aqui alguém já andou em rua de ouro. Eu não sei se aqui alguém aqui já viu rio de cristal, né? Cidade com portas de diamante. Eu não sei se alguém já passou por isso aqui. Eu acredito que não. Mas isso ainda é muito pouco. E, meus irmãos, quando você olha para as Escrituras, no todo você vai entender o que Jesus está falando aqui. Que a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e ao teu amado Filho que tu enviaste. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não se trata de lugar. Não se trata de ouro, rua de ouro, rio de cristal, trono disso ou daquilo. Não se trata disso, se trata de Deus. A vida eterna está ligada a Deus. Nós precisamos entender que Deus é exatamente tudo aquilo que eu e você precisa. E a vida sem Ele não é vida. Por isso que Ele falou, olha, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus. Eu preciso conhecer quem é Deus na sua plenitude. Você não vai se importar o lugar aonde você estiver, se é no deserto, se é no vale, se é no céu, se é na terra, não importa aonde você estiver, contanto que você esteja com Ele. A revelação dele em você é o que te basta, meu irmão. Essas esperanças porque o homem, ele se apega àquilo que vê. Então o pregador tenta explicar. Não, vai ser maravilhoso, porque vai ter rua de ouro. Meu irmão, eu vi esse dia um pregador falar e eu achei aquilo meio forte, mas é verdadeiro. Ele falou, olha, eu prefiro passar a eternidade com Deus no inferno do que passar a eternidade sem Deus no céu, meu irmão. Porque não se trata de céu ou inferno, se trata de Deus, meu irmão. Se trata da vida em você. Meu irmão, vou falar uma coisa para ti. Alguém, acho que no estudo de segunda-feira, fez uma pergunta parecida com essa. Eu falei, meus irmãos, a palavra fala assim, que nem olhos ouvidos, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem o que lhe foi preparado. Nem subiu ainda no coração do homem as coisas que nos estão preparadas, de tão maravilhosas que são. Mas ainda que não tivesse nada preparado, Deus em você é o que te basta. Você precisa conhecer o Deus verdadeiro.
Você precisa conhecer. E ele está chamando a atenção. Por isso que ele não fala de nada, de carro, de casa, de mansões celestiais. Ele não fala. Ele fala, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, ó Pai. Porque ele sabe, ele já experimentou isso. Ele vivenciou, ele vai dizer, Pai, aqui, ó, o que ele diz aqui, ó. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele traz à memória aquilo que lhe traz esperança, meu irmão. Ele vai buscar em Deus a glória que ele tinha. A habitação do Pai nele é o que basta. Você não precisa de mais nada. Você não precisa, embora o Pai saber de todas as coisas que você precisa, mas você precisa é de Deus, meu irmão, e mais nada. Eu estava falando aqui nos estudos de segunda-feira, na segunda-feira passada, e alguém me perguntou, eu falei, meus irmãos, é difícil de explicar isso, mas olha, a vida na Terra, ela depende muito do Sol. Meu irmão, se Deus tirar o Sol, acabou a vida na Terra, mas é instantâneo. E se o Sol se afastar um pouquinho, acabou a vida na Terra. Se o Sol chegar um pouquinho para cá, acabou a vida na Terra. Então a vida na Terra depende muito do Sol. O Sol é a nossa estrela maior e a Terra, você vê que ela gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol. Ela não pode sair da órbita do Sol. Ela está intimamente ligada ao Sol. O Sol é uma estrela demais importante para nós, para a vida do homem, para a vida de todo ser vivente. Só que, quando eu olho para as Escrituras, a palavra fala que quando descer do céu a Jerusalém celestial, e que quando estiver o trono do Pai e do Cordeiro na terra, o Sol, essa estrela grandona que você vê, vai ficar tímido com a glória do Pai aqui na terra, meu irmão. Você não dependerá de sol, de lua, de estrela, de mar, de estações. Você dependerá do Pai, somente, e mais nada. O apóstolo Paulo fala que quando o filho se sujeitar ao Pai, o Pai vai ser tudo em todos. É difícil de explicar um negócio desse. Mas a tentativa de demonstrar para você a sua dependência do Pai. Você precisa do Pai. Você precisa entender quem Ele é. Aí você vai conhecer o quão você depende dele. Aqui. Manifestei o teu nome, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Está vendo? Sublinha isso aí. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então os homens que foram dados a Cristo eram do mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Meu irmão, aperta um pouco aqui, porque é o seguinte, a certeza de que você era do Pai, e foi dado do Pai ao Filho, é se você guardou a palavra dele. É isso que ele está falando aqui. Aí começa a apertar para muitos. Meu irmão, a certeza de... Porque Jesus fala isso mais à frente, ele fala... Nenhum daqueles que tu me deste, eu os perdi. O Pai sabe, Jesus sabe guardar bem as heranças do Pai. Ele fala, nenhum daqueles que tu me deste eu perdi, senão o filho da perdição, Judas, para que se cumprisse as Escrituras que já falava dele há muito tempo. Mas todos aqueles que foram dados do Pai ao Filho, ele guardou. E como é que eu sei que ele guardou? E como é que eu sei que eu sou de Deus e que fui dado nas mãos para cuidados do Filho, se eu tenho a palavra de Deus? É simples assim. Agora, deixa eu só adiantar aqui porque o nosso tempo é pouco. Então deixa eu dar uma resumida aqui. Agora, versículo 7. Agora sabe que tudo quanto que me deste provém de ti. Provém de ti. Então você precisa saber que todas as coisas provêm de Deus. No culto dos homens, né? Eu falei a breve palavra aqui, que o Senhor fala assim, nas Escrituras fala assim, que todo dom perfeito, toda boa dádiva, ela vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, ou seja, ele não muda. Então, toda boa dádiva, toda bênção, toda vitória, toda porta aberta, toda saúde, tudo que você possa imaginar, tem um endereço, vem do alto. Ela não vem de outro lugar, meu irmão.
Talvez você se engane. E isso a gente é fácil de se enganar. Tem muitos que se enganam. Não, eu tô bem confortável aqui na América porque eu sou uma pessoa inteligente, né? Eu aprendi o inglês rapidamente, né? Eu aprendi a trabalhar rapidamente. Não, eu me enfiei no meio dos americanos, então as portas se abriram. Meu irmão, isso é besteira, meu irmão. Veio do alto, não vem da terra. Vem de Deus, não vem do homem, meu irmão. Porque a glória não pode ser tua. E a gente cai nessa besteira. Eu falo, converso com meu cunhado, eu não me iludo pelas coisas que têm acontecido comigo na América. Eu sei que tudo que está acontecendo comigo vem de Deus, não pode vir de mim. Porque não é sobre mim, é sobre Ele, meu irmão. E a gente tem uma facilidade a escorregar nessas coisas. A gente tem. O homem é perigoso nessas coisas, meu irmão. Vem de Deus, tem um endereço, vem dele. E o próprio filho declara isso: olha, agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti. Ele sabe de onde vem, ele sabe de onde que é a origem. Você precisa saber disso, do salário que está chegando, né? Das portas que estão se abrindo, das dificuldades, dos apertos, das tribulações, das provações, das vitórias, tudo vem dele. Você precisa ter isso em si. Versículo 8. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste. Está vendo, meu irmão? Você tem uma coisa. Jesus não está falando aqui: Senhor, eu lhes dei a saúde que tu me deste. Senhor, eu lhe dei a herança que tu... Não, ele falou: eu lhes dei a palavra que tu me deste. Meu irmão, Jesus vai ressaltar muito a questão da palavra. Porque ele sabe o que é importante isso. Ele sabe que isso é importante. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Ele saiu de Deus. Isso daqui não é só o sair porque estava perto, não. Ele saiu de Deus. A origem do filho é o pai. Ele saiu de Deus. Guarda isso aí. A origem do filho é o pai. Ele saiu do pai. Aqui, ó. Versículo 9, acompanha aí. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me têm dado, porque são teus. Você entendeu isso aí, meu irmão? Isso daqui é difícil de compreender quando você compara João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu unigênito filho, mas o deu em resgate de mim e de você. Para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna, né? Mas o Senhor está falando que ele amou o mundo de tal maneira que deu o único filho dele. E agora o filho dele está falando aqui, olha, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Meus irmãos, tem duas coisas aqui. É uma urgência saber se você foi dado de Deus ao Filho, meu irmão. Isso aqui é importante. Porque Deus, Jesus, o Salvador do mundo, não se importa com o mundo. É isso que ele está falando aqui. É simples assim, não tem o que tripudiar em cima disso aqui. Ele não está se importando com o mundo. Ele se importa com aqueles que o Pai deu na mão dele. Esse ele vai guardar com unhas e dentes. Esse aí não vai deixar escapar nenhum, meu irmão. Ele vai fazer ele até morre por esse. Mas por aqueles que o Pai deu, pelo mundo não. É simples assim. Só que, para entender melhor isso, a gente precisa compreender o que é o mundo. O mundo é o império que nós vemos aqui, os Estados Unidos, o Brasil, a Rússia, a China, todos esses grandes impérios, todas essas sociedades, todas essas civilizações que você percebe que elas caminham para a degradação, caminham para a prostituição, homossexualismo, idolatria. Jesus não vai interceder por essa sociedade corrompida, caída, mas ele quer salvar entre aqueles que estão nessa sociedade, salvar aqueles que o Pai deu. É isso que ele está falando. Ele não está preocupado: olha, agora vai vir no Rio de Janeiro o carnaval, meu Deus, Pai, impeça que o carnaval não aconteça, manda uma chuva lá, inunda o Rio de Janeiro. Ele não está preocupado com isso, porque a palavra fala, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Jesus fala isso. O mundo jaz no maligno. Não sei se quem aqui já teve aquela infeliz, né? Aquela infelicidade, a infeliz
aquele momento ruim de algum parente falecer, algum amigo falecer, e você vai no cemitério. E no cemitério, bom, pelo menos no Brasil, muito assim, você vai passando pelas covas, aí você vê as covas ali, o lápide ali, naquelas pedras. Aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz fulana de tal. É esse jaz que ele está usando aqui. O mundo jaz no maligno. O mundo está morto no diabo. O mundo está adormecido no diabo. Não tem jeito para o mundo mesmo. Mas Jesus quer salvar aqueles que do mundo o Pai o deu. É isso que ele está. Ele não está preocupado com o Halloween americano, inglês, ou seja, ele não está preocupado com as festas pagãs. Ele não está preocupado se agora lá no Brasil o Supremo Tribunal Federal quer aprovar o aborto empurrando goela abaixo do Congresso. Ele não está preocupado com essas coisas, porque o mundo caminha para isso. Não tem jeito para o mundo, não tem solução para o mundo. Tem solução para aqueles que o Pai deu a Cristo Jesus. Esses vão ser livrados da ira futura. Tem solução. E é essa a preocupação de Cristo. Ele não está preocupado com o Império Romano, com o Império Chinês que está crescendo, o Império Indiano que está... Ele não está preocupado com isso. Está preocupado com aqueles que o Pai o deu. Aqui, olha. Todas as minhas coisas são tuas. E as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. Isso aqui eu preciso falar rapidamente aqui. Irmãos, para entender isso daqui, é bom quando você é casado. Bom, ou pelo menos como você é casado, como deveria ser. Porque a palavra fala assim: deixará o varão, o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão o quê? Uma só carne. O que é ser uma só carne? Todas as coisas que são minhas, passa a ser da minha esposa. E todas as coisas que são da minha esposa, passa a ser minha. Essa é a parte que toca os maridos e as mulheres, as esposas aí. Porque Jesus está falando exatamente disso, meu irmão. Agora, tem casais que estão desajustados nessa questão aí. Tem casais que não, isso aqui é meu. Esse negócio que eu estou fazendo aqui no Brasil, esse aqui é meu, porque é hora extra que eu estou fazendo, então esse terreno aqui você não tem... Meu irmão, se você pensa assim, você está errado. Se você pensa assim, você está errado. Porque ele está falando de uma unidade que tem com o pai, que é muito parecido com o que tem com o casal. Todas as coisas da esposa é do marido. Todas as coisas do marido é da esposa. E Jesus fala assim. E você precisa viver em unidade com a tua esposa dessa maneira. E você precisa viver com a unidade com o teu marido dessa maneira. Você não é só seu. É seu e do seu marido. É assim que funciona. Porque senão não é uma só carne. Eu sei que isso daí espeta, machuca, belisca alguns. Mas, irmãos, você quer viver uma vida tranquila e sossegada? Busca isso em Deus para o seu casamento. Você vai ver que vai ser uma bênção, meu irmão. Eu sei que há casamento desajustados. Eu sei que às vezes um está caminhando para um lado, o outro está caminhando para o outro. Mas em Deus, meu irmão, há uma unidade. E isso não vai ser mais um problema, na verdade, será uma bênção, meu irmão. E ele está falando isso. Só que, vamos lá. Deixa eu ver aqui, versículo 14. Não, versículo 11. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Só isso aqui. Eu não estou mais no mundo, mas eles... Mas Jesus fala algumas coisas que às vezes, meu irmão, se você não estiver ligado, você viaja. Ele fala assim: eu não estou mais no mundo. Mas Jesus estava onde aqui quando eu estava orando? Ele estava no Monte das Oliveiras, perto de ser traído, perto de ser crucificado. Ele falou: Pai, eu não estou mais no mundo. Mas ele estava no mundo, ele estava em pé no Monte das Oliveiras. Ele fala: eu não estou mais no mundo. Isso aqui me chamou a atenção. Aí agora você pula para cá, que eu estou caminhando para o final aqui, ó. Versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar, irmãos. Jesus fala assim: eu lhes dei a sua palavra, Pai, e o mundo os odiou.
Isso aqui é uma outra parte, meus irmãos, que também pega na vida de muitos servos de Deus. O mundo tem te odiado, meu irmão. Irmãos, pode ser qualquer outra coisa, mas não é evangelho se você faz as coisas que o mundo faz. Ou se você concorda com as coisas que o mundo pratica. Por quê? Quando você recebe a palavra de Deus através de Cristo, o mundo tende a te odiar. Tende a te odiar. Porque quem aqui gosta de criança? Quem aqui gosta de bebê, de criança? Se você gosta de criança, você então deve odiar Ai, meu Deus. O pedófilo. Alguém falou aí. É ou não é? Quem aqui odeia pedófilo? Porque se você ama a criança, meu irmão, você já viu que o pedófilo não quer nem ver, mas é terrível o negócio. Se eu concordo com as coisas que o mundo pratica, é sinal de que eu não recebi a palavra de Deus. Porque se eu receber a palavra de Deus, o mundo certamente vai me odiar. Mas sabe o que eu tenho ouvido na igreja? Quando eu falo igreja, eu não estou falando daqui, né? A igreja é um todo, né? A igreja é um corpo vivo, é um organismo vivo que caminha para encontrar com seu noivo, né? Uma noiva que caminha para encontrar com seu noivo. E eu já ouvi, meu irmão, não, mas o meu melhor amigo é um homossexual. Eu falei, meu irmão, mas está pegando. Porque como é que o seu melhor amigo, aquele que você confidencia suas coisas mais íntimas, pode ser um homossexual? Eu estou falando de pessoas que eram de ministério. Eu falei assim, não, tá acontecendo alguma coisa aqui, não é possível. E eu não estou falando aqui que você não deva gostar de homossexual, que você não deva amar, não é isso, meu irmão. Mas o homossexual faz práticas que afrontam a Deus e a sua palavra. E você tem que amá-lo, você tem que respeitá-lo, porém, meus irmãos, você não pode concordar com a prática dele, e você não pode ter comunhão a ponto de você dizer, meu melhor amigo são os homossexuais. Não pode. Eu lhes dei a sua palavra, e o mundo os odiou. É simples assim. Recebeu a palavra, o mundo os odiou. Meus irmãos, está cheio de casos aqui de pessoas que quase que foram expulsas, ou até mesmo foram expulsas do seio familiar, porque quando receberam a palavra de Deus, não concordou com aquela imundícia, com aquela sujeira toda que a família, os parentes viviam. E já a língua não falava a mesma coisa. Está falando português, o cara está falando inglês, e você já não bate, mas você não entende mais o que está falando. E você fica um peixe fora d'água. O mundo começa a te odiar. Jesus fala assim, que pensais que eu vim fazer, que eu vim trazer? Pensais que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai. Jesus não está semeando a desunião, a contenda, mas ele está falando que o evangelho é um divisor de água para a vida daquele que aceita de verdade, meu irmão. Meu irmão, o seu pai, se ele bater tambor para demônios e você aceitar e servir ao Deus verdadeiro, ele não vai te suportar. Essa que é a verdade. Não estou falando que não vai deixar de te amar, coisa, mas, irmãos, vai haver um choque. Vai haver. Olha, agora, eu lhes dei a sua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo. Aí, ele vai dizer assim, versículo 16, que precisa finalizar. Eles não são do mundo assim como eu não sou do mundo. Irmãos, para entender isso aqui, me veio algo no meu coração que eu acredito seja do Espírito de Deus, embora parecer esquisito, mas eu acredito que seja do Espírito de Deus. Para entender isso aqui, tem duas coisas que precisa. Eu vou dar um exemplo em primeiro e depois eu falo de Cristo na sua origem. Irmãos, eu estou na América há pouco tempo, tem poucos anos que eu estou na América. E assim que eu cheguei, desde que cheguei, eu me deparei com uma realidade. Aqui, uma comunidade imigrante. E talvez aqui tenha pessoas desse jeito, com esse mesmo sentimento. Quando eu cheguei aqui, logo que eu cheguei, eu lembro como se fosse hoje. Cheguei numa
num sábado à tarde. As minhas irmãs fizeram um churrasco para mim, para me receber, meus cunhados me receberam super bem. E ali tinha outras pessoas, amigos, parentes, né, do meu cunhado, dos meus cunhados, das minhas irmãs. E naquela mesa ali, eu lembro como se fosse hoje. Alguém falou assim para mim: você veio para cá mesmo, né? Rapaz, eu detesto isso aqui. Cara, eu não... Você vai ver. É mais um escravo vindo para a América, mas eu repreendi logo um espírito. Eu falei: eu não sou escravo. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, eu não sou escravo. Eu sou livre para a glória do nome. Eu vim porque eu quis. Na verdade, eu vim porque o Senhor me soprou para cá. E depois eu conto o testemunho. Mas eu repreendi na hora. E ela começou a falar ali: olha, isso aqui é ruim demais, eu não suporto o frio daqui, a língua daqui, esses americanos são metidos demais. E Marco falou um caminhão no meu ouvido. Meu irmão, a palavra de Deus fala assim, que o ouvido prova as palavras, assim como a boca prova o alimento. O ouvido prova a palavra. Aquilo foi comida estragada, eu joguei para fora, nem ouvi aquilo. Não deixei nem descer para o meu coração. Mas se eu tivesse meio balançado, aquilo me derrubaria. Porque foi um caminhão de coisas ruins. Isso aqui não presta, isso aqui é ruim, isso aqui é assim, isso aqui é assado. E ao longo da minha caminhada aqui nos Estados Unidos, eu me deparei com uma coisa. Tem pessoas que vêm para cá com uma meta, tem algo estabelecido. Eu admiro isso. Tem pessoas que vêm com algo estabelecido. Olha, eu estou indo para os Estados Unidos, eu vou ficar lá 5 anos. Eu vou trabalhar de dia e de noite, sol a sol, sábado, domingo, não importa, porque eu quero pagar minha dívida, eu vou comprar minha casa, eu vou comprar minha chácara, eu vou comprar meu sítio, eu vou fazer meu apartamento, vou fazer casas para alugar, para eu ter uma vida quieta e sossegada na minha aposentadoria. Quando bater os meus 60, 70 anos de idade, eu vou ficar pescando no lago lá que eu comprei, no sítio que eu comprei que tem um lago, vou ficar pescando lá e terminar a minha vidinha. Tem muita gente que pensa assim, e é admirável isso. E esses que vêm, geralmente esses que vêm para cá com essa meta, vou ficar 5, vou ficar 10 anos, geralmente ele não interage muito na cultura, no país. Ele não quer saber muito disso. Não estou generalizando. Tem casos, tem outros tipos de casos. Mas geralmente os que vêm, eles não querem aprender a língua, eles não querem ser inseridos na cultura, eles não querem crescer em relação ao profissional, ao material, a expandir a sua vida aqui, porque eles vieram com uma meta. E os discursos que eu ouço não, mas não dá. Isso aqui é frio demais. Eu tenho saudade das praias. Até a areia, que eu já até ouvi isso, né? Até a areia das praias aqui é escura. Não, do Rio de Janeiro é clarinha, tá? Não faz sentido ficar aqui. Eu não sei como é que vocês vão aguentar ficar aqui. Isso aqui não é país para velho, não. Né? Nem isso. A gente ouve isso. Por quê? Porque é um sentimento. Olha, veja, não é uma crítica, não é um julgamento isso. É uma escolha de cada um. Eu respeito a escolha de cada um. Cada um faz da sua vida o que quer, tem uma meta, tem um objetivo. Tem pessoas que não, vou morrer aqui, eu vou construir, vou fazer minha vida, isso aqui, eu vou lutar, eu vou dominar as coisas aqui, o que me atrapalha, eu vou crescer naquilo que me atrapalha, e vou. Tem muitas pessoas que pensam assim, tem outras pessoas que pensam diferente. E geralmente os que pensam diferente, né, daquilo que eu acabei de falar, elas não têm um desejo aqui. Elas estão vivendo aqui, como se estivesse no Brasil. Elas estão aqui, mas o coração, a alma está lá no Brasil. Está contando as horas para voltar para o Brasil. Elas estão vivendo aqui, como se não estivesse vivendo. Por causa de que eu citei esse exemplo? Porque um dos motivos de Jesus falar, eles não são do mundo, assim como eu não sou. Porque esses que aqui estão, tem que ter esse mesmo sentimento que esses que têm uma meta de ficar aqui rápido e voltar para o Brasil tem que ter. Meu irmão, você e eu somos estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra. Somos. Eu e você somos imigrantes nessa terra, nesse mundo. Ainda que você tenha muitas posses, ainda que você tenha muitos desejos, muitas metas a ser alcançadas, com tudo isso, você é passageiro aqui, querendo você ou não. Querendo você ou não. Tudo que você construiu, tudo que você fez, você vai deixar para outro sem força alguma. Vai deixar para outro. É simples assim.
Porque nós somos passageiros, nós somos peregrinos, estrangeiros aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Então, eu vivo como se não estivesse vivendo. Eu visto como se não estivesse vestindo. Eu como se eu não estivesse comendo. Porque eu não pertenço a esse sistema corrupto, sujo, mundano que se chama mundo. Eu não pertenço aqui. Então, esse sentimento que alguns têm é o sentimento que Cristo está falando. É estar aqui, porque Ele não quer que você seja arrancado. Aqui Ele falou, Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. A obra de Cristo não é te tirar, salvou, te tirou. Não. Ele quer que você seja salvo por Ele e que você faça discípulos por amor ao nome dEle. Você precisa propagar a verdade do reino de Deus. E para finalizar, eu precisava ler Hebreus, mas não vai dar tempo não. Mas eu finalizo assim: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Para entender e fechar esse entendimento, você precisa entender o que Jesus está falando em relação a Ele também não ser do mundo. Porque Jesus está falando assim, olha, eles não são do mundo, assim como eu não sou. Você não tem que ser do mundo, assim como Ele não é. Então, irmãos, como que Jesus não é do mundo? Ele falou aqui no versículo 6, versículo 5, Pai, lembra de mim com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Meus irmãos, eu quero contrariar a muitos que acham que Jesus passou a existir de Maria. Isso não é uma verdade. Ele passou a existir de Maria como homem. Mas a existência dele como filho de Deus antecede a todas as coisas que você vê, pode tocar ou pode pensar. Porque todas as coisas que você vê, que você toca, foram criadas por causa do surgimento do Filho de Deus, meu irmão. Ele existe antes de todas as coisas. Ele fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele já era. O mundo passou a existir pela palavra dele. Por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Então, a existência dele, primeiro, se dá como Filho de Deus. Porque a palavra fala assim, Deus falando, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Está falando do Filho de Deus. O Pai gerou um Filho na eternidade antes de todas as coisas, e quando Ele gerou, todas as coisas passaram a existir. Então, o Filho tem a origem do Filho é o Pai. O Filho foi gerado pelo Pai. Antes de todas as coisas. Antes de haver princípio do pó do mundo, assim diz Ele. Filho de Deus, a sua existência, a sua origem é como Filho de Deus. Aí em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai assim dizer, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher debaixo da lei. Plenitude dos tempos, mais de 2000 anos atrás, o Pai envia um Filho nascido de mulher, porque não tem outro meio de vir na terra, senão nascido de mulher. Quem aqui veio à terra, senão nascido de mulher? Levanta a mão aí. Levanta a mão que a gente vai repreender agora o nome de Jesus, porque não pode ter um ser de corpo físico que não nasça de mulher. Não tem, porque foi o único meio que Deus deixou. A única porta de entrada que Deus deixou é nascendo de mulher. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que ele fala assim, eles não são desse mundo assim como eu não sou. Está falando de duas naturezas. Primeira natureza como filho de Deus e a segunda natureza como filho do homem. Jesus vem na terra como filho de Deus, vem na terra como filho do homem, mas ele já existe antes como filho de Deus. E ele vem na terra para cumprir algo estabelecido por Deus. E por causa de que eu estou falando isso? Porque, irmãos, para você se desapegar do mundo, precisa ser gerado em você uma nova natureza. A gente faz o caminho inverso de Cristo. Nós nascemos de uma natureza física, material, que vai se corrompendo, vai se envelhecendo e vai morrer. Jesus, ele nasce como filho de Deus, cheio de glória, resplendor, mas na plenitude dos tempos, ele vai assumir uma natureza frágil, fraca, igual a minha e a sua.
Você foi o contrário, nós fomos o contrário. Nós nascemos de uma natureza frágil, mas a palavra fala em primeiro capítulo de João, que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Irmãos, você em Cristo foi gerado novamente. Então você passa a ter duas naturezas. Lembra que está escrito lá que a carne luta contra o espírito luta contra a carne? É disso que ele está falando, de duas naturezas. Primeira, a natureza carnal, ela não quer fazer a vontade de Deus, ela quer fazer a vontade da carne. E a vontade da carne é inimizade para com Deus. E essa nova natureza que o apóstolo Paulo chama de homem interior, que é algo que cresceu dentro de você a partir do momento que você aceitou a Cristo, ela vai crescendo e ela luta contra a natureza adâmica, a natureza caída. E ela busca a fazer a vontade de Deus. Aí, quando você nasce de Jesus, você já não é mais desse mundo. Por isso ele fala, eles não são desse mundo. Porque você foi gerado por ele. Você teve uma nova natureza, ou pelo menos deveria ter, porque os salvos em Cristo foram aqueles que foram gerados nele próprio. E passam a ter uma nova natureza. Irmãos, finalizo com isso. Jesus fala assim, eu não sou desse mundo, eles não são desse mundo assim como eu não sou. E todo ser, a origem de todo ser, ou a existência de todo ser, melhor, a existência de todo ser está ligado à sua origem. Todo ser, a existência dele, para ele continuar existindo, está ligado à origem dele. Como assim, meu irmão? Como assim? O Senhor falou assim em Gênesis, produzam as águas abundantemente peixes de todas as espécies, seres marinhos de todas as espécies, e assim foi, as águas produziram. O Senhor fala assim, produza a terra seres de todas as espécies, mamíferos, répteis, aves dos céus, produza e multiplique sobre a terra. E assim foi. Irmãos, se você pegar um peixe e botar na terra, o que acontece com o peixe? Vai morrer rapidamente. A sua vida vai se condicionar a poucos momentos, ele vai ter uma vida muito difícil e vai morrer. Se você pegar um mamífero terrestre, um gato, um cachorro, você botar na água, vai acontecer o quê? Ele vai morrer. Porque a origem de todo ser, a existência de todo ser está ligada à sua origem, de onde ele foi tirado. De onde ele foi tirado. Não tem como eu e você viver fora da Terra. Tem? Tem não, meu irmão. O cientista está querendo colocar o homem lá no espaço. É terrível a vida no espaço. O espaço está vomitando o homem. Vai botar a vida lá em Marte para você ver o que acontece. Não tem ar atmosférico, calor demais. É horrível a vida lá. Porque a vida está ligada à Terra. Porque o homem foi tirado da Terra. Mas uma vez que você foi gerado filho de Deus, a sua origem está em Deus. Ah, mas por causa de que você está falando isso? Porque, irmãos, eu já ouvi muitas pregações assim dizendo. Jesus, naquele momento ali, ele temeu. Ele teve medo de morrer. Não, ele teve medo dos aguilhões dos soldados romanos quando estava para ser crucificado. Por isso ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Eu já ouvi muitas pregações falando que Jesus teve medo, ele temeu. Não, mas ele no Getsemane, ele suou gota de sangue, ele pediu 3 vezes, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E eu vi muitos pregadores e continuo vendo, é ignorância. Meu irmão, você acha que o comandante dessa embarcação, que te faz ser um vencedor, vai ter medo da morte? Vai ter medo dos escravos romanos? Vai ter medo da crucificação romana? Vai ter medo do sinédrio de Israel? Não, meu irmão. Mas por causa de que ele falou? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porque a vida de todo ser está ligado à sua origem. Meu irmão, naquele momento ali, Jesus não estava com medo da morte porque ele venceu, ele rompeu os grilhões da morte e se assentou na destra da majestade nas alturas. Ele não estava com medo dos soldados romanos, dos soldados, dos sacerdotes. Ele não estava com medo de coisa alguma, senão
ser afastado da vida, o pai. Porque a origem dele estava no pai, e naquele momento ali, ele seria afastado do pai, porque ele fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? Então, ele não está com medo da morte, do pecado, ou de seja lá o que for que você possa imaginar. A única preocupação dele é ser afastado do pai. Meus irmãos, você e eu temos que entender que a nossa vida está ligada em Deus, e é isso que deve te preocupar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, te pedimos porque Tu és maravilhoso e toda boa dádiva vem de Ti. Te pedimos, Pai, envia o Teu socorro àqueles que necessitam. Abra o coração daqueles que ouviram a Sua palavra para que eles recebam ela e deem fruto para a glória do Teu nome. Amém e amém.